Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Espero que todos tenham tido um excelente Natal, um Natal maravilhoso. E neste culto, nesta manhã de domingo, nós vamos meditar numa palavra muito apropriada, uma vez que daqui uma semana nós vamos entrar num novo ano, não é? E as pessoas fazem plano. Então, daqui uma semana nós vamos estar no ano de 2022. Então é normal que as pessoas sintam uma esperança de mudança, tenham uma expectativa de uma melhora, né, a cada entrada de ano. Então, a palavra que nós vamos meditar hoje, a palavra que nós vamos aprender, ela vai nos mostrar como fazer planos. E muito mais do que isso, como os nossos planos, o nosso planejamento pode ser bem sucedido, né? Para que nós alcancemos a vitória, a conquista do nosso sonho que nós tanto buscamos, né? E evitar as derrotas, as frustrações, os fracassos, os desânimos. Para isso, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 14, versículo 28. E o Senhor Jesus vai nos trazer, não é, o que é necessário da nossa parte para nós fazermos um planejamento, não é, e ele ser bem sucedido, né, para alcançar os nossos sonhos. Ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Em primeiro lugar, né, eu queria dizer o seguinte: quem tem sonho, né? Uma pessoa que tem sonho, ela na verdade ela tem fé, ela tem esperança, que são frutos, né, do Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa. É a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos sonhos e nós tenhamos fé para conquistá-los. Né? Então, a pessoa que tem o desejo de conquistar, na verdade, ela tem um desejo que está assim de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma pessoa que não tem sonho, né, uma pessoa que não tem expectativa de uma melhora, uma pessoa que não tem objetivo na vida, na verdade, é uma pessoa que traz para dentro dela um desânimo, né, e acaba atraindo trevas. Então, vendo a depressão, a falta de vontade de viver, e isso é tudo contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus para nós. Uma pessoa que não tem sonhos, que não tem uma expectativa, não tem boa, né, de alcançar algum objetivo, essa pessoa ela tem um problema muito maior. Ela precisa buscar através de oração, não é, que Deus traga para o coração dela um motivo de alegria, um motivo para fazer com que ela viva com alegria. Alegria também é um dos frutos do Espírito Santo, para que ela possa seguir, né, a sua vida com fé e esperança, que são todas, né, assim, sentimentos, né, e poder de Deus na nossa vida. Agora, que tipo de sonho que nós estamos falando, não é? Aqui, Jesus ele representa, né, no versículo, uma pessoa que quer construir uma torre. Então, uma torre é um símbolo, né? Os nossos sonhos, né, e que Deus se agrada que nós temos, são os mais variados. Por exemplo, você pode em 2022 querer casar, né? Pessoas que querem se casar em 2022, outros querem fazer um curso, uma faculdade, querem ter uma nova profissão, outros querem mudar de emprego, né? Outros querem mudar de cidade, mudar para outro lugar, outros querem comprar um carro, outros querem fazer uma viagem, uma coisa que envolve planejamento. Então, todas essas pessoas que têm no seu coração o desejo de conquistar um sonho, né? E não importa qual seja, Jesus ele começa a trazer aqui o primeiro ensinamento. Eu vou ler para você de novo e você vai perceber. Ele fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Então, qual que é a prioridade para se fazer um planejamento? É você se assentar. Isso daí simboliza você parar, né, tudo que você está fazendo, parar, né, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós sabemos que a nossa vida é bem corrida, né? A Bíblia, ela já sabia que os tempos, quanto mais vão chegando ao fim, né, à volta de Jesus, os tempos vão ser muito corridos, muito difíceis. Nós temos muitas mídias, né? Nós temos e-mail, WhatsApp, Telegram, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos várias mídias, né? E nós não temos tempo suficiente para dar conta de tudo. Quando nós vamos fazer um plano, nós temos que parar tudo o que nos envolve, aquilo que nos tira, né, a nossa capacidade de meditar, para nós sentarmos e verificarmos o que é importante na nossa vida, qual que é o sonho, qual que é o nosso objetivo de vida, o que nós queremos alcançar. Então nós fazemos plano para alcançar.
E aí ele começa, então, dando o primeiro ensinamento, né, prático, né, do que nós devemos fazer. Vou ler de novo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Quando Jesus ele fala para ver se você tem condição de arcar com os gastos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: todo sonho envolve um preço, tem um custo. Tudo aquilo que você quiser conquistar, existe um preço a ser pago, né? Você tem como pagar esse preço? Pode ser que o teu sonho seja um sonho que dependa de recurso financeiro, dependa de dinheiro. Você tem esse recurso financeiro para fazer esse sonho? Ou então dependa de tempo, você tem tempo para se preparar, para se dedicar a esse sonho que você está buscando? Você tem disponibilidade de tempo? Ou então você tem que buscar talvez uma capacitação, não é? Você, por exemplo, vai pedir para Deus alguma coisa, fazer planos de conquistar alguma coisa que você ainda não está preparado, né, para fazer. Então, você deve sentar-se, em primeiro lugar, e ver se você tem condição de arcar com o custo, né? O que você vai precisar abrir mão, né, para conseguir juntar dinheiro, por exemplo, para uma viagem, para conseguir tempo, por exemplo, para você ter um hobby que vai te tomar tempo de outras coisas. Você vai ter capacidade, né, para fazer aquilo. Vamos dizer, você pede para Deus um carro, você tem, ou uma moto, você tem, você é capacitado a fazer isso, você está preparado, tem a habilitação para isso? Primeira coisa que Jesus fala: existe sempre um preço para pagar, e nós temos que estar dispostos a pagar esse preço. Mas aí, o que acontece se uma pessoa não faz isso e entra, né, começa a dar os passos em direção a esse sonho? Vem o que? A decepção, o fracasso, o desânimo. E por isso que existem muitos sonhos inacabados. Né? Muitas pessoas que começam a fazer alguma coisa e não terminam, fica inacabado. Isso serve até de zombaria. Presta atenção. No versículo 29 ele fala assim: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer deles, zombar, fazer zombaria deles, dizendo, no versículo 30, este homem começou a edificar e não a pôde acabar. Então essa é a primeira razão dos fracassos do sonho, né? A pessoa não consegue pagar o preço desse sonho e acaba ficando assim na metade, ele nunca vai alcançar, fica inacabado. Jesus vai trazer imediatamente uma segunda causa, né, de um fracasso de um planejamento, de um sonho. Queria que você fosse comigo no versículo 31, no mesmo capítulo 14 de Lucas. O qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro. Então aqui veja, sempre a necessidade de uma prioridade, parar e fazer planos. Então a vontade de Deus é que tudo que nós quisermos conquistar, nós temos que fazer isso fazendo planos, não é? Ou seja, tendo prudência, tendo sabedoria para alcançar. Vou repetindo, o qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro dos que vêm contra ele com 20.000? Aqui Jesus já fala o seguinte: você já abriu mão de algumas coisas, você está juntando os recursos. Mas antes de você ir para a guerra, ou seja, antes de você dar o primeiro passo para alcançar o sonho, antes de você começar a fazer aquilo que você deseja, você deve parar e falar assim: peraí, deixa eu olhar se o que eu já tenho é o suficiente para vencer, né? Você pode levar tempo para conquistar, para conseguir os recursos para aquilo que você quer conquistar. Então, antes de dar o primeiro passo, você precisa ver se ainda, né, aquilo que você queria continua com a mesma exigência, se você tem condição de pagar aquele mesmo preço, né? Jesus ele fala isso. Por quê? O que acontece se nós pararmos e olharmos, analisarmos se o que nós já temos conquistado, se o que nós já temos conosco, já em nossa mão, é o suficiente? O que acontece se não for? Jesus vai mostrar aqui no versículo 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que significa condições de paz? Não entra na guerra. Não dá o primeiro passo, ainda na hora de você agir. Por isso, muitas pessoas fracassam, não é? Porque tem na sua cabeça um sonho, mas não fazem um planejamento. E planejar significa fazer contas. Planejar significa meditar, ter sabedoria, parar e pensar.
Se você está disposto a pagar o preço que você vai ter que pagar para conquistar aquele sonho, e se você já se preparou o suficiente. Muito bem. Além desses primeiros ensinamentos, dessas primeiras necessidades, né, de análise, nós temos que pensar também o seguinte: isso tudo, não é, que nós falamos é a nossa parte, mas todas as coisas elas acontecem independentemente da nossa força, do nosso planejamento. Existem circunstâncias que nos rodeiam e essas circunstâncias, não é, elas estão no controle de Deus. Somente Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Então, não adianta somente nós fazermos isso e não termos a sabedoria de buscarmos em Deus a confirmação daquilo que nós queremos. Como nós temos que fazer isso? Os nossos sonhos, não é, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Você não pode, por exemplo, né, uma moça querer casar com um rapaz, não é, que já é casado. Não é, isso está contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que para nós não desejarmos, não cobiçarmos uma pessoa, né, que já é casada. Você pode, por exemplo, desejar comprar um carro, uma moto, mas você não ter, não é, condições de fazer isso sem dentro da lei, não é, que existe. Nós sabemos que o que Deus nos cobra, não é para nós obedecermos às autoridades que Deus coloca. Então, se você quiser fazer alguma coisa que esteja contrária, né, às autoridades, então não adianta pedir para Deus, isso está fora da palavra. Também existe um outro ponto, não é? E um segundo ponto, quando nós vamos até Deus para buscar a confirmação daquilo que nós queremos, isso através da oração. É se a vontade de Deus para as nossas vidas é aquela. Não é? Ou seja, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, você pode fazer o plano e ter condições financeiras, você pode ter até um emprego arrumado, você pode ter a escola para suas crianças, para mudar para um outro país, por exemplo. Mas será que a vontade de Deus, será que isso é a vontade de Deus na sua vida? Será que esse é o propósito de Deus na sua vida? Não é? Então, o que pode acontecer? A pessoa vai, não é, simplesmente seguindo todos os passos de planejamento que estão na sua mão, no seu controle. Mas quando chega lá, acaba se decepcionando, vê que não era nada daquilo, encontrando percalços. Por quê? Porque a vontade de Deus, não é, ela não era aquela para as nossas vidas, né, ou para a vida daquela pessoa. Não era o propósito de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Eu queria que você fosse comigo, né, lá em Tiago, e nós vamos ver alguns pontos e que justificam o fracasso, né, de muitos planos. Tiago, mais para o final da Bíblia, né, ele fala aqui, logo depois de Hebreus, nós temos o livro de Tiago, né? Aqui ele fala assim, Tiago, capítulo 4, Tiago, Novo Testamento, né? Capítulo 4, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então você vê que ele tem um plano. O plano de abrir um negócio, né, que Tiago representa, né? Uma pessoa que tem um plano de abrir um negócio bem sucedido. Isso é vontade de Deus? Claro que é vontade de Deus. Deus quer o nosso bem. Porém, preste atenção, no versículo 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ou seja, as coisas não estão todas na nossa mão. Existem circunstâncias que nós não temos controle. Tudo está no controle de Deus para a nossa vida. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, ou seja, desaparece. No versículo 15 ele recomenda, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se tivermos, se vivermos, né, se o quiser vivermos, faremos isto ou aquilo. Então ele mostra a necessidade de nós buscarmos a Deus para confirmar todos os nossos sonhos. Porque quem não faz isso está sendo soberbo, está achando que, está esquecendo que Deus está acima de todos, não é? Então ele faz um plano, se confiando na força do seu braço, achando que ele domina tudo. E aí acontecem os fracassos, as derrotas. Por causa do quê? Por causa da ação do maligno, que traz para dentro da pessoa a ideia de que ele é autossuficiente, que ele não precisa de Deus. Né? Olha só no versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Então tudo aquilo que você conquistar sem reconhecer, né, os caminhos de Deus na sua vida, então isso daí é maligno, ou seja, vem do mal.
e acaba se formando uma grande armadilha para destruir as pessoas. Jó, ele fala muito bem isso, né, da necessidade de nós submetermos os planos a Deus. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Jó. Jó é Antigo Testamento, né, antes de Salmos, lá no capítulo 42. Então, Jó, Antigo Testamento, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, presta atenção nisso, ó, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, em algumas versões está nenhum dos seus planos, uma vez que nós estamos falando de planos para a entrada de 2022, e que nenhum dos teus planos ou pensamentos pode ser impedido. Então Jó reconhecia o poder de Deus. Então, quando uma pessoa sabe isso, quando uma pessoa tem esse entendimento, ele vai andar na graça, debaixo da graça de Deus, porque ele sempre vai apresentar o que ele quer para Deus, pedir confirmação e andar debaixo da potente mão de Deus. Porque ele sabe, né, Jó sabia que nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Eu queria que você fosse também num versículo muito maravilhoso, né, que aqui tem em Jeremias, capítulo 29, e uma garantia da vontade de Deus na nossa vida, que é uma vontade boa, agradável. Olha só, no versículo 11, Jeremias, né, Antigo Testamento ainda, um pouco para frente, né, de Salmos, de Isaías, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que esperais? O que Deus quer dizer com isso? Deus está dizendo o seguinte, eu tenho meus pensamentos para te dar o fim que você quer. Você quer realizar o seu sonho? Você quer alcançar um objetivo de vida, né? Você quer encontrar felicidade nisso? Eu vou fazer isso, porque o meu pensamento é te dar essa felicidade, mas te evitar o que? As armadilhas, os percalços. Né? Agora, para terminar, né, uma vez que nós aprendemos todos esses passos, para nós termos a certeza de conquistar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos no ano que vem, em 2022, eu queria só trazer uma reflexão. Né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Né? Então, quais os sonhos que nós devemos dar prioridade? Preste atenção nisso, né, para nós encerrarmos. Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Então, o que adianta nós conquistarmos bens materiais, bens que vão ficar aqui na terra, conquistas que vão só ser importantes aqui na terra e perdermos a vida eterna? Perdermos a nossa alma, não é? Nós sabemos que a nossa salvação é o nosso bem mais precioso que nós temos. E nós sabemos que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, o selo que garante a nossa salvação. Então, talvez o maior de todos os objetivos na nossa vida seja ter cada vez mais comunhão com o Espírito Santo. Independentemente de alcançar sonhos, sejam eles casamento, carro, mudança de emprego, tudo isso agrada a Deus. A felicidade, nossa felicidade agrada a Deus. Mas existe uma coisa chamada prioridade. E a prioridade é o que vem antes. Então, hoje, eu comento assim com vocês que talvez a maior sabedoria que nós temos que ter é de buscar comunhão com Deus. Isso acontece com a busca do Espírito Santo. Porque, se você puder voltar um pouquinho, indo lá para Mateus capítulo 6, quando nós colocamos como prioridade as coisas de Deus, quando nós colocamos em prioridade servir a Deus, adorar a Deus, buscar conhecer a sua palavra, orar, quando nós fazemos isso, olha o que Jesus fala. Estou lendo Mateus, né, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, não é? E, acima de tudo, entendido o que é prioridade na nossa vida. Eu queria convidar, então, você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque nós aprendemos que ter sonhos, meu Pai, é a tua vontade em nossa vida. E aqueles que não têm, meu Pai, não devem permitir que o desânimo, as trevas o oprimam, mas buscar em Ti, meu Pai, sonhos que estejam de acordo com a Tua palavra, com o Teu propósito nas nossas vidas. A primeira coisa para nós termos um plano bem sucedido, Senhor, é pararmos, nos assentarmos para fazer os cálculos, ou seja,
nós não podemos buscar nada antes de refletirmos sobre dois pontos. O que aquilo vai custar, o preço que nós temos que pagar, o que nós vamos ter que abrir mão. E em segundo lugar, sempre olhar se nós temos condições de dar os primeiros passos, para ver se nós realmente estamos preparados naquele momento para já dar os primeiros passos em busca dos nossos sonhos. Senão, o mais prudente é voltarmos, meu Pai, e nos prepararmos, seja através de recursos financeiros, de capacitação, seja através de buscarmos prioridade de tempo, seja qualquer outro motivo. Pai querido, que esta palavra, essa mensagem, seja poderosa na vida de todas aquelas pessoas que a ouvirem, aonde chegar essa mensagem, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Bom, eu desejo a todos um feliz 2022. Nós sabemos que no sábado, né, nós vamos ter o primeiro dia, né, de 2022, o primeiro dia do ano. E lembrar que no próximo domingo, né, nós teremos a nossa live. Então, nós vamos dar para Deus a prioridade, né, ou seja, a primícia do ano, primeiro domingo do ano. Nós vamos buscar a Deus celebrando a Santa Ceia, seguindo, cumprindo, né, o mandamento, a vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ter a live às 11 horas da manhã. Né? Então prepare seu suco de uva, seu pedaço de pão e não perca, né, o primeiro domingo de 2022, né, a primeira Santa Ceia do ano. É o primeiro culto de 2022, o culto virtual. Lembrando, né, que o culto presencial, né, lá em Ribeirão Pires, os cultos presenciais, né, eles estão suspensos, só voltarão dia 9 de janeiro. Né, assim como também o grupo familiar também, que ocorre às quartas, não vai ter, né, nós vamos só voltar em janeiro. Assim como a escola bíblica dominical, né, que acontece na Vila Nova Cachoeirinha, também não vai ter, só vai voltar em janeiro. Mas nós vamos ter os cultos virtuais, né? Vamos ter o culto que vai ser através da live. Então, um bom domingo para vocês, para todos, né? Em nome de Jesus Cristo, e até o próximo domingo, né? Um bom entrada de ano, um bom princípio de ano, e até o próximo domingo às 11 horas da manhã na nossa live. Deus abençoe a todos e até às 11 horas no domingo, em nome de Jesus Cristo.